Oi, gente! Eu sou a Priscila Zini e hoje vou falar sobre como escrever uma peça de teatro. Bom, gente, eu escrevo teatro já há mais ou menos uns 7 anos e eu reuni algumas informações, algumas dicas que me ajudam bastante nesse processo da escrita. Eu já cometi muito erro nesse tempo por falta de informação, por falta de prática, por falta de algum conhecimento mais técnico e tal. Então, eu tô aqui pra vocês não errarem o que eu já errei. Vamos pular essa fase, né, do erro. E claro que sempre vão haver alguns deslizes no caminho e tal, mas algumas coisas aqui pra facilitar, principalmente pra você que tá começando. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho mais ou menos umas 30 peças escritas. Não só peças, na verdade, nessas 30 aí eu tenho sketches, tenho monólogos, tenho peças de teatro mesmo. E tem alguns textos que eu escrevi para um seriado de uma produtora, a Sete Alfa Produções. E aí, então, quero passar algumas dicas, eu separei 6 dicas aqui para vocês, para na hora de você escrever, para quem tá começando, para quem já escreve há um tempo. E, gente, fica até o final aqui comigo, que eu vou colocar a surpresa, o presente da Lia no final para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Gente, primeira coisa, defina um tema. É básico, né? Mas é importante você saber qual é o objetivo, onde você quer chegar com esse tema. E bem importante, assim que o tema estiver definido e tal, é você escrever um breve resumo. Você vai pensar num tema, você vai ter uma ideia, mais ou menos do que você quer falar, o que sua peça quer demonstrar. E aí você vai fazer um resumo. Nesse resumo não precisa ter todos os personagens, cenário descrito, nada disso. É só para você não se perder ao longo da sua escrita, tá? É bem importante. Isso era um erro muito clássico que eu cometia, muito mesmo. Eu geralmente tinha um tema e começava a escrever e seja o que Deus quiser, entendeu? Então, não cometam esse erro. Hoje eu faço os resumos, me ajuda bastante, porque eu sei onde eu vou chegar, eu não me perco, e aí perco tempo, eu tenho que ficar voltando e tal, então facilita bastante você ter um tema e um resumo bem simples, mas só para você não se perder. Você sempre vai voltar no seu resumo e ver para onde a sua história tem que caminhar, tá bom? Então, segunda dica. Cria e resolva um conflito. Você vai ter esse resumo e aí você tem que criar um conflito para dar mais vida para sua peça, né? Para o espectador ficar mais atento, saber o que vai acontecer até o final e tal. Então cria e resolva o seu conflito. Nessa hora de resolver, gente, é legal ser algo inesperado, tá? Então foge um pouco do clichê na hora de resolver o seu conflito. Dê um pouco mais de vida, de criatividade na hora de resolver o seu conflito para você surpreender no seu final, que vai ficar bem legal, tá bom? As pessoas falam, nossa, que legal, nunca imaginei que isso ia acontecer. É um desfecho, assim, bem criativo na hora de resolver o seu conflito, tá? Desenvolva o seu personagem, pessoal. Dê profundidade para o seu personagem. Quem é ele? Ele tem um passado? Ele tem uma história? Porque a gente costuma ver muitas peças de teatro que é um personagem, pá, e você não sente que ele é uma pessoa. Então o seu personagem, para você dar mais vida, pode ser o seu personagem principal ou não. O ideal é que ele tenha alguma coisa diferente que as pessoas se identifiquem. Geralmente são erros e geralmente é aprender alguma coisa. Quando o seu personagem se desenvolve ao longo da sua peça, quando ele cresce, quando ele amadurece, quando ele aprende coisas, quando ele é surpreendido por alguma coisa, quando ele tem uma lição para aprender e tal, as pessoas se identificam bastante com isso. Então, tenha um personagem parecido com a verdade. Uma pessoa que vai crescer, uma pessoa que vai aprender, uma pessoa que erra, sabe? E isso as pessoas, a sua plateia vai se identificar bastante. Então, cria um personagem, desenvolva os seus personagens com essas características, além daquilo que eu já tinha dado a dica no primeiro vídeo. Use um pouco da caricatura nos seus personagens, que eles vão ficar bem marcantes, tá? Quarta dica.
Use vários gêneros. Eu, gente, costumava também ter esse erro clássico pra mim, que era me prender a um gênero só. Então, gente, se vocês assistirem, eu tenho uma peça minha aqui no meu canal, chama Anástasis. Eu amo essa peça. E eu escrevi ela... tem uma história bem legal por trás de quando eu escrevi essa peça. Mas, gente, é uma peça que você fica assim, grudado na cadeira, porque ela é dramática, ela é meio tensa, sabe? E você fica assim o tempo todo. E não é legal. Não é legal. As pessoas vão lembrar, assim, da sua peça e tal, mas, nossa, vai ser uma tensão tão grande. Então tem os momentos legais de tensão, é bacana você usar o drama, um suspense e tal, mas não tem todo, não 50 minutos de peça, viu? Então use outros gêneros. Sua peça é mais dramática, mas coloca um pouco de comédia, põe um romance, tá? Você consegue balancear. Eu fui demorar para começar a fazer isso, gente, de verdade. Eu demorei para aprender a usar mais gêneros durante as minhas peças. Então hoje eu tenho aí no canal também duas que eu gosto bastante, que é Uma Vida. A Uma Vida é uma peça que eu amo e ela usa, ela é dramática, mas tem a comédia também. E a Ceia também a gente trabalhou com mais gêneros, dá um pouco mais de vida, as pessoas têm um respirar, tem um momento mais descontraído durante a peça, ajuda bastante, tá? Outra coisa, gente, que é o escrever muito. Eu falei no primeiro vídeo, né, sobre a criatividade. Quando você treina, você vai treinando o seu cérebro, ele vai armazenando ideias. Mesmo que aquele texto que você está escrevendo ali não vai dar em nada. Deixa ele guardadinho. Escreve, põe pra fora o que você está pensando. Às vezes é só uma frase, vem uma frase na cabeça. Pá, escreve essa frase. Não tem problema. Você vai armazenando ideias. E aí a hora de você pôr no papel realmente, o seu cérebro vai puxar essas conexões e vai te ajudar a escrever uma peça legal. Então, treine sempre, escreva todos os dias qualquer coisa. Sobre qualquer coisa, um pensamento, se você quiser se tornar público, pôr no seu Face, no seu Instagram, não sei. Ou se você quiser ter um caderno, escrever, esse meu caderno aqui é cheinho de rabiscos meus, de ideias, e só que eu escrevi ali, às vezes ninguém nem nunca vai ler. Mas é importante você escrever sempre, você que tem essa intenção, escreva sempre sobre qualquer coisa, porque a hora que você precisar, o seu cérebro vai puxar essas conexões, a sua criatividade e vai te ajudar a escrever um texto bem bacana. E, gente, por último, tem 2 pontos aqui bem importantes que eu quero dizer pra vocês. Primeiro, estude muito, estude de verdade, bastante mesmo, sobre o assunto que você quer dizer e sobre todos os assuntos que te interessam e tal. Estude. O estudo é uma ferramenta muito, muito, muito importante por 2 motivos. Um é que dá profundidade na sua peça. Se você entende realmente o assunto pelo qual você está escrevendo, você vai conseguir buscar exemplos, você vai conseguir se aprofundar mais no seu assunto, vai ficar uma peça mais rica, mais detalhada, se atente aos detalhes e tal. Então vai ficar super bacana. E o outro ponto é se alguém vier te perguntar alguma coisa sobre a peça no final. E dura se alguém que sabe mais do que você sobre o assunto. Ah, você poderia ter citado tal coisa, você vai ficar assim, é legal. Então, não, né, galera? Vamos fugir desse mico, né? Então, estuda de verdade. Eu tô dizendo isso, parece extremamente óbvio. Mais uma vez, uma pessoa veio me pedir ajuda para escrever uma peça. E eu falei, legal. Ela falou, eu quero escrever porque eu vou apresentar ela na minha igreja, eu quero que eu tenha escrito a peça. Eu falei, ótimo, perfeito, eu adoro esse tipo de iniciativa. Vamos escrever essa peça, né? E aí eu falei, sobre o que é a peça? Ele falou, sobre graça. Eu falei, ótimo, perfeito. O que você entende sobre a graça? Graça de Deus e tal. O que você entende sobre a graça na sua vida? Ele não soube me explicar. Eu falei, não, tudo bem. Às vezes é difícil explicar com suas palavras. Então me dá um exemplo de graça. O que você já viu, que você falou, olha, isso aqui é a graça de Deus. Um exemplo de qualquer coisa. Ele não sabia me dizer. Aí eu falei, então, onde está escrito na Bíblia sobre graça? Já que você vai falar de graça de Deus na sua igreja, você tem que ter uma base. E a sua base é a Bíblia. Onde está? Tem algum versículo ali que você conheça, que te marcou, que fale sobre isso? Ele não sabia me dizer nada.
Aí ele virou pra mim e falou assim: ô Priscila, eu tenho que estudar então? Você tá me dizendo que eu tenho que estudar sobre esse assunto? Eu não posso só escrever uma peça assim? Não! Estude, pelo amor de Deus, estude, tá? Esse é um grande erro de muitos teatros cristãos. Eu vejo, gente, eu sou evangélica, minhas peças são cristãs, são de cunho cristão. Se você não é cristão, não tem problema, essas dicas servem para todo tipo de teatro, religioso ou não, tá? Mas eu vejo, gente, quão é pobre muitas vezes o teatro cristão, porque as pessoas não se aprofundam. Então, gente, pelo amor de Deus, se aprofunde. Sim, se aprofunde nos assuntos, conheça, sabe, pesquise, estude, para você fazer o melhor. E essa era a última dica que eu ia dar. Uma era o estudo, a outra era, para você que é cristão, leia a palavra, leia mesmo, sabe? Mergulhe naquilo ali. Se o seu teatro quer ter vida de verdade, essência, não só fazer os outros chorarem porque foi emocionante. Não, sabe? A gente quer fugir das emoções. É interessante trabalhar com as emoções? Mas você pode oferecer muito mais do que uma emoção na sua peça de teatro. Na nossa igreja a gente costuma dizer que o teatro faz parte do ministério da palavra, do pregador. Tanto quando a gente faz teatro na igreja não tem nem palavra, não tem pregação, porque essa é a pregação. Então aprofunde mesmo, conheça, sabe, estude, faça o seu melhor, sabe? Você já tentou os detalhes, você já tentou tudo. Eu vou falar mais sobre isso depois, sobre um pouco do teatro cristão, mas em outros vídeos, né? Algumas coisas que a gente pode estar melhorando, algumas técnicas, criação de personagem e tal. Mas fiquem com essas dicas, anotem tudo direitinho para quando vocês forem escrever. E se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. Eu vou ler todos, eu pretendo responder todos e a gente vai se falando, gente. Eu vou colocar o presente que a Lia prometeu no primeiro vídeo. Eu vou por agora no final pra vocês. Obrigada por ter assistido até aqui. Fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, atenção, hoje estou mais com bilhete. Agradece?